Havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e jazia à porta deste homem rico um indivíduo pobre, uma pessoa pobre, doente, que estava coberto de chagas e o nome dele era Lázaro. E Lázaro não tinha recursos, ele comia daquilo que sobrava da mesa, daquilo que caía da mesa deste homem. E conforme está escrito em Lucas, no capítulo de número 16, podemos observar que esse homem, ele estava com seu corpo coberto de feridas e que a sua companhia eram os cães que às vezes lambiam as feridas dele, que aliviava as suas dores. Mas nos diz aqui que certo dia este homem pobre, ele morreu e ele foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. E que passado algum tempo morreu também o rico e foi sepultado. E aqui um detalhe interessante é que as Sagradas Escrituras, e estas aqui são palavras do Senhor Jesus, diz que lá no inferno este homem rico ele estava atormentado. E ele viu de longe este que ele ignorou durante toda a sua vida, que era o mendigo, estava no seio de Abraão, estava em descanso enquanto ele atormentado. Então ele começou a clamar e dizer: Pai Abraão, mande que Lázaro venha até onde eu estou para poder molhar com a ponta do seu dedo, molhar a minha língua, porque estou atormentado pela chama, pelo fogo, deste lugar. Então ele ouve a seguinte palavra de Abraão: tu não podes passar para cá, da mesma forma que Lázaro não pode ir até onde você está. Então ele começa a dizer: pede pelo menos que ele vá à casa de meu pai, para avisar aos demais da minha casa, para que eles não venham também para onde eu estou em tormento. Então nós vemos aqui que as seguintes palavras de Abraão disse: para isso eles ouçam os profetas. E ele ainda insiste: e se algum dos mortos ressuscitar e for até lá para avisar para eles? Então vemos aqui a seguinte palavra, conforme está escrito: e respondeu-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Aos homens está ordenado a viver uma só vez, vindo depois disso o juízo. É o que está escrito em Hebreus capítulo 9, versículo 27.